Libertação, cura do sentimento de tristeza. Salmo 30, versículos 5 e 6. Eu peço até desculpa para o José que eu tinha passado o Salmo 35, 6, mas eu me confundi. Salmo 30, versículos 5 e 6. Que é, esse versículo me inspirou a compor essa música. E essa música eu a compus justamente para ajudar pessoas que viviam depressão, ansiedade, tristeza, né? Depois de atender uma pessoa, me veio a inspiração de compor essa música. Então vamos lá. Cantai hinos ao Senhor, ó seus fiéis. Rendei graças à sua santa memória, porque sua ira dura um instante, e a sua bondade por toda a vida. Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Em outras traduções, o choro pode durar uma noite, mas a alegria volta de manhã. A alegria vem de manhã. Eu compus ali, a vitória vem pela manhã. Porque essa alegria de Deus é sinônimo de vitória também. E eu, com a licença poética, acabei colocando essa palavra vitória. Mas veja bem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quem está falando isso, gente? É o seu vizinho? É alguém que comentou isso nas redes sociais? É aquela pessoa que acha que tem aquele canal no YouTube? Não. Quem está falando? É Deus. Isso é uma promessa de Deus, para mim e para você. Isso é palavra de Deus, não é a palavra de homens, não é a palavra do padre, não é a palavra nossa somente. É a palavra de Deus do céu para a tua vida, é a promessa de Deus para você. Toma posse disso, eu quero chacoalhar você nessa manhã, eu quero sacudir você nessa manhã com essa palavra. Eu não sei o que você está vivendo, filho, filha, mas eu digo para você, o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. O seu sofrimento, ele não é eterno, ele vai passar. Essa tristeza que não vai embora do coração, esse pensamento difícil, que você questiona tudo, essa confusão, essa angústia, esse desejo até de morrer, por não saber o que fazer diante das angústias de hoje, isso não é eterno, isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã, a alegria vem pela manhã. Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Essa é a certeza da nossa alegria, Ele nunca me abandonará. Sabe? Então, tendo essa palavra fantástica, esse pressuposto que é essa palavra, como alicerce, como motor movente que vai aqui impulsionar toda a nossa reflexão, eu quero refletir um pouco sobre a tristeza. Escrevi também sobre a cura da ferida emocional da tristeza no livro Curar-se para Ser Feliz e no livro Conquistando a Liberdade Interior. E hoje, de maneira livre, eu não vou nem usar os livros especificamente, eu quero discorrer sobre isso. Então vamos lá. Gente, não é, em primeiro lugar, não é errado sentir tristeza. Todos nós vamos ter momentos de tristeza e de melancolia na vida. Agora, uma coisa é sentir tristeza, outra coisa é morar na tristeza, né? Uma coisa é ter momentos de tristeza, outra coisa é escolher a tristeza como um jeito de viver, um jeito de ver o mundo, né? Tem gente que passa por vales escuros, momentos baixos de tristeza, e tem gente que mora na tristeza. E a gente se acostuma com tudo, gente, infelizmente. Esses dias eu contei a história do bispo que teve que comer arroz queimado sempre, né? E se acostumou. Agora, outra história que eu achei engraçada que eu ouvi esses dias é a seguinte. Diz que a mulher casou, você vê que a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com o que é ruim, a gente se acostuma com a tristeza, a gente se acostuma com ser desanimado. Tem gente que tem momentos de desânimo e tem gente que é desanimado, incorporou o desânimo, incorporou a tristeza, como aquilo que a gente chama na filosofia um modus operandi, né? Um jeito de ver a vida, de viver. E olha só, a história é a seguinte, diz que a mulher casou com o homem, com o rapaz, claro, e depois do casamento, o rapaz sempre comentava, eu te amo, meu amor, gosto da sua comida, mas o seu feijão ainda não é como o da mamãe. Isso aí já é a primeira aprovação para qualquer casamento, né? E a mulher só naquela, eu vou fazer o feijão igual da sogra, eu vou fazer. E a mulher tentava, gente, e usava condimentos, e usava isso, e fez com alho, e comprou especiarias da Índia, colocava no feijão e nada. Um dia ela irritou, falou, esse homem mimado, sogra, eu te amo, tá? Mas esse rapaz é mimado. Injuriou, deixou o feijão lá, esqueceu, o feijão passou do ponto, queimou. Aí o homem tinha que sair para o trabalho, ela também não tinha outro jeito, ela, não vou falar nada, vou colocar esse feijão na mesa, paciência. Jesus, você está vendo que eu estou tentando, né? Diz que a hora que o rapaz pegou o feijão, colocou no prato, deu as 2 primeiras garfadas, ele falou, nossa, você acertou, tá igual da mamãe. Ou seja, a mãe dele
deixava o feijão queimar todo dia. E ele acostumou com o bendito feijão queimado. Meu amigo, pode parecer engraçado, mas tem muita gente na vida, do ponto de vista emocional e espiritual, comendo feijão queimado a vida inteira. A pessoa se acostumou a ser triste, se acostumou a se nivelar por baixo, se acostumou a viver no desânimo, se acostumou... Tem gente que é assim, você pergunta assim, como você está? Nossa, você se arrepende depois. E a pessoa, ela já fala assim, padre, sabe, que dor, o que foi? Por que você está sofrendo tanto? Minha unha encravou. Né? Mas a pessoa se acostuma, eu falava aqui esses dias atrás, do perigo da autopiedade, do vitimismo. Gente, nada impede mais a graça de Deus de agir na nossa vida do que o vitimismo. Ai, padre, que você não conhece a minha história. Olha, eu tenho certeza que tem gente que sofre mais que você. Com todo respeito, filho, filha, ao seu sofrimento que é sagrado. Mas às vezes a gente endeusa, aliás, os nossos sofrimentos. A gente fica, o sofrimento, se a gente não sabe lidar com ele com sabedoria, ele deixa a gente muito egoísta. A gente só olha para nós. Olha para a África, olha para as favelas, olha para os hospitais, olha para essa situação do coronavírus. Quanta gente sofrendo, né? E um dos remédios para vencer a tristeza é justamente se descentrar, olhar outras realidades. Um serviço comunitário, ajudar alguém, né, que está sofrendo. A gente que é padre é desafiado nisso todo dia. Às vezes eu estou sofrendo com alguma coisa. A gente é gente, né? Eu também tenho família, eu também tenho os meus dilemas humanos. Mas às vezes eu sento para atender alguém na hora, é terapêutico, eu esqueço daquilo, né? Eu sei que o tempo do coronavírus, do isolamento social para muitos, às vezes deixa a gente meio limitado nesse sentido. Mas faz bem, sabe? Tocar em outros sofrimentos também. E olha só, a tristeza, aliás, é uma emoção humana normal. Segundo a psicologia moderna, são 6 as emoções humanas: tristeza, medo, felicidade, repulsa, surpresa e raiva. E eu gosto muito da conceituação de Santo Tomás de Aquino, que pegou a teoria de Aristóteles, que escreveu, o filósofo Aristóteles, no livro A Ética Nicômaco, sobre as emoções humanas. E Santo Tomás pegou esse insight e transformou de uma maneira profunda. Santo Tomás diz que existe, na Suma Teológica, as emoções concupiscíveis e as emoções irascíveis. As emoções concupiscíveis, segundo Santo Tomás, amor, alegria, desejo, ódio ou repulsa, fuga ou aversão e tristeza. E as emoções, ou tristícia do latim, né? As emoções irascíveis, esperança, desespero, audácia, medo e ira. Então, há muito tempo já se reflete sobre essas emoções. E uma das coisas que hoje, até a ciência prova, que o que gera algumas emoções negativas, e que gera em especial a tristeza, é aquilo que o padre disse um pouquinho ontem, que é chamado de ruminação negativa. A tristeza, ela leva você a ficar ruminando naquilo. Não, mas aquela pessoa me disse aquilo. Não, mas o meu marido me abandonou. Não, mas isso não devia ter acontecido. Mas por que eu estou vivendo isso? E você vai alimentando. A gente tem que cortar na raiz essa ruminação negativa. Que, diga-se de passagem, muitas vezes está na causa da depressão. Depressão orgânica, quando ela não é genética e conduzida por outras realidades, né? E olha, você sabia que a tristeza anda de mãos dadas com a frustração? E que muitas vezes a gente se entristece porque a gente não sabe lidar bem com as frustrações. O que é frustração? É um desejo irrealizado, um sonho que não se cumpriu, um não que a vida te deu. Por exemplo, a frustração de não ter passado num concurso, de não ter se casado, de não ter vivido tal coisa, ou de ter sido abandonado num casamento. Você tinha um ideal de casamento que não foi ali correspondido pela vida, pelo seu marido que te traiu, te abandonou, pela esposa que foi embora, pela pessoa que morreu. Às vezes a tristeza tem como causa a traição, a morte de alguém, um sofrimento pontual, a falência, o desemprego, o abandono, a rejeição, as outras feridas emocionais que geram a tristeza e, sobretudo, a frustração. Então eu já te pergunto, como você lida com a frustração, com os fracassos da vida, né? Com os sonhos irrealizados? Você tem enfrentado essas situações ou você tem simplesmente esquecido num cantinho da sua alma, num cômodo escuro dentro de você, fingindo que nada aconteceu, fazendo de conta que nada aconteceu? Olha, a gente não vence a frustração que gera a tristeza se a gente simplesmente finge que ela não existe. Isso não é método curativo. Pelo contrário, isso é alienante, né? Padre, mas dói demais reconhecer que eu não sou quem eu queria ser, que eu não tenho a história que eu queria ter, que eu não tenho os filhos do jeito que eu queria,
que eu não tenho o marido que eu queria, ou que eu não casei, ou que eu fui abandonado, ou que a minha esposa morreu, ou que eu não me formei, que eu não tenho o dinheiro que eu queria ter. Dói, Padre. Mas olha, em frente, olhe nos olhos da sua frustração, com Deus, no Espírito, no amor de Deus, a partir do batismo no Espírito, do batismo no amor de Deus. Olhe nos olhos, pegue isso na mão para você entregar a Deus, porque ninguém pode ofertar aquilo que não assumiu. Se você não reconhece a tua tristeza que é gerada pela frustração, como é que você vai ofertar a Deus? Como é que eu posso dizer, Paula, toma aqui esse meu livro, se eu não peguei ele na mão para ofertar a ela, né? Está na minha mão, então agora eu posso dar. Então a gente tem que reconhecer, dói reconhecer a frustração que está na base da tristeza. Pode me devolver agora. Pode devolver. Dói reconhecer a frustração que está na base da tristeza. Dói reconhecer que você queria realizar aquele sonho e não realizou. Mas olha, e aí, para vencer a tristeza, a gente precisa aprender a converter o nosso olhar, a maneira como a gente vê o sofrimento. Porque em Jesus, a morte se tornou sinônimo de vida, a cruz se tornou sinônimo de ressurreição. E Deus nos ensina, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como dizia o grande escritor russo, Dostoiévski, a beleza salvará o mundo, né? A gente precisa aprender a olhar até o sofrimento a partir da beleza de Deus, a partir da ótica da ressurreição. Seus fracassos não definem você, suas frustrações não definem você, elas podem se tornar um trampolim para você ressuscitar a partir dessa morte que hoje te fere. E olha, eu lembrei de uma história que eu até trouxe, que eu achei muito interessante. A história se chama O Padre que Fracassou. Presta atenção que linda, olha só, eu vou ler, que eu trouxe aqui, eu digitei e trouxe para você. Fala de frustração e como a nossa frustração pode se tornar bela, pode se tornar motivo de ressurreição e de cura, se a gente a enfrenta com Deus, se a gente reza essa frustração, porque para vencer a tristeza você tem que descobrir a causa, a raiz da tristeza, né? Do que está te entristecendo, rezar isso e entender que Deus pode agir mesmo a partir disso. Olha que lindo. O padre de um pequeno vilarejo chegou à sua igreja animado e motivado para realizar mais uma vez a sua missa vespertina. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Já tinha passado 15 minutos do horário da missa começar, e ele esperando. Depois de mais 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o padre resolveu começar a missa só com esses 5 irmãos ali. No decorrer da missa, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja, a hora que a missa estava acontecendo. Quando o padre fazia homilia, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão, com cara de estar meio bêbado, desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, daquele fracasso ali do padre, né? Frustração, eu me preparei, o povo não vem na igreja. O padre conduziu a missa mesmo assim animado e pregou com toda a sua dedicação e todo o seu zelo. Eu vou dar o meu melhor, ele disse. Quando voltava para casa, para completar o dia, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões, que levaram a sua pasta onde estava a sua Bíblia e alguns pertences de valor. Chegando na casa paroquial, fazendo os curativos nas suas feridas, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero ali da sua missão, da sua carreira, entre aspas, sacerdotal. Após 5 anos disso, o padre não esqueceu, tadinho. Ele resolveu compartilhar essa história na igreja, numa pregação, numa missa que ele estava celebrando, né? Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande destaque ali na paróquia, que trabalhava nas pastorais, interrompeu o padre e disse: Padre, o casal da história que se sentou no fundo lá da igreja, que chegou no meio da missa, éramos nós. Nós estávamos à beira da separação, em função de vários problemas e desentendimentos que a gente tinha em casa. Naquela noite decidimos pôr um fim no nosso casamento. Mas primeiro decidimos vir à igreja para deixar nossas alianças e depois cada um seguiria o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação quando ouvimos a sua homilia naquela noite. Como consequência, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurados e servindo na tua igreja. O padre ficou assim, nossa. Entretanto, o casal falava e um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava ali no sustento da igreja, que participava, que ajudava no dízimo, que comprava comida para dar para os pobres, um cara muito rico, acenou pedindo para falar. Aí o padre falou: não, pode falar, filho. E ele disse: Padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com a corda na mão,
no meio da sua homilia. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei me matar, só que a corda arrebentou. Então eu decidi sair para procurar outra. Quando eu me pus no caminho para comprar uma outra corda, para encontrar uma outra corda, eu vi a igreja aberta. Falei, vou entrar um pouquinho, mesmo sujo com essa corda na mão. Naquela noite, a sua homilia, Padre, perfurou o meu coração. E eu saí da igreja com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do nosso vilarejo. Lá na porta da entrada da sacristia, o diácono gritou: Padre, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. Ao padre: sim, padre. O outro morreu naquela mesma noite, quando a gente realizava o segundo assalto. Naquela sua pasta tinha uma Bíblia. Eu comecei a lê-la todo dia que eu acordava pela manhã. Eu fiquei triste porque o meu companheiro morreu e comecei a ler a Bíblia. Depois de tanto ler, padre, eu resolvi participar aqui da sua igreja. O padre ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de maior frustração e fracasso, foi uma noite muitíssimo produtiva. Moral da história, presta atenção. Toda cruz pode se tornar uma ressurreição. E as frustrações momentâneas não nos definem. Segunda coisa, exerça o seu chamado, o seu trabalho, sua missão, com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Terceira coisa, dê o seu melhor todos os dias, porque a cada dia você é instrumento de bem na vida de alguém. Nos piores dias da sua vida, você pode ser uma bênção na vida de alguém. Quarta coisa, o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinta coisa, Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E sexta coisa, nunca diga: hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos seus olhos nada enxergarem. Como dizia Guimarães Rosa, quando nada vemos, há um milagre que acontece. Deus está sempre trabalhando. Olha que história linda. Eu me identifiquei demais porque eu sou padre, mas todo mundo vive isso. Todo mundo vive essas realidades. Todo mundo vive fracassos. Como você tem lidado com seus fracassos? Todo mundo fracassa, gente. Não é vergonha reconhecer: Padre, eu não realizei esse sonho, isso me faz sofrer. É humilhante, mas não nos humilhemos diante de Deus. Porque quem não se humilha diante de Deus, se humilha diante da vida. Quem não engole sapo diante de Deus, vai ter que engolir um boi depois no caminho, né? Então a humildade nos liberta. E olha só, a gente então tem que transformar o olhar. A gente tem que ver a frustração, a tristeza, a causa da tristeza a partir de Deus. Como esse padre começou a ver a partir de Deus depois dos testemunhos, né? A gente precisa desenvolver a virtude de começar a ver antes. E olha, a causa da tristeza, como eu disse, pode ser a frustração, pode ser a perda, pode ser a tristeza. Mas você sabia que dentro da lógica joanina, nos evangelhos de João, no evangelho de João, melhor dizendo, a maior causa de tristeza é o pecado. O pecado é fonte de tristeza, porque ele nos priva, segundo São João, da fonte da alegria que é Deus. O pecado que gera a impureza, que gera o adultério, que gera o individualismo, o consumismo. O mundo de hoje quer nos convencer que felicidade é sinônimo de consumo. Seja feliz, compra um outro carro. Você é feliz quando você pode comprar, viajar, postar no seu Instagram que você está num restaurante caro. Mentira, gente. O consumismo e o individualismo não trazem felicidade. Eles vão te gerando mais vazio. Você precisa de mais e de mais e mais prazer, e mais carro, e mais dinheiro. Você gasta um dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas que você nem conhece. Para que essa hipocrisia, né? Então, o pecado é fonte de tristeza, o individualismo é fonte de tristeza, o querer ter o máximo prazer em tudo, se dar bem em tudo sempre, o consumismo. Você não precisa comprar tanta coisa para ser feliz. Como eu disse ontem, rico não é quem tem muita coisa, mas é quem precisa de muito pouco para ser feliz, né? Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa,
que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, e nunca te abandonará, 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 e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará.